Veja os destaques que são notícias no Jornal Universitário dessa semana. Importância da topografia é abordada em palestra para os cursos de arquitetura e engenharia. Base de medicamento já usado em seres humanos agora também será aplicada na rotina clínica de cães e gatos. Alunos do curso de gastronomia realizam festival de sushi. Acadêmicos de medicina cantam em Libras em homenagem ao Setembro Azul, Orgulho Surdo. Alunos do ensino médio da cidade de Buritis visitam as faculdades Finck e Metropolitana em Porto Velho. Faculdades Finck e Metropolitana participam da 10ª edição do Dia do Bem, com vários serviços médicos e sociais. Está começando o seu Jornal Universitário. Um circuito de palestras foi realizado no auditório da UAB em Porto Velho com o objetivo de interação entre os cursos de engenharia e arquitetura, para abranger áreas em que esses futuros profissionais podem escolher pela frente. A importância da topografia foi um dos temas abordados. A topografia fornece dados obtidos através de cálculos, métodos e instrumentos que permitem o conhecimento do terreno, dando base para a execução de projetos e obras realizadas por engenheiros e arquitetos. É fundamental tanto na etapa do projeto quanto na execução da obra. Essa importância da topografia nas engenharias, ela está voltada para a precisão de dados, que o profissional no mercado ele tem que ter essa acurácia para poder determinar cálculos volumétricos, seções, quantitativo de materiais, tá? Para poder no final de tudo ele ter uma qualidade no projeto dele. À frente da realização do evento esteve o CAU Jovem, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e também o CREA Jovem, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. É proporcionar aos acadêmicos eventos que possam contar como horas complementares para eles e também que possam trazer conhecimento para eles, porque realmente nós, como acadêmicos, precisamos sempre estar renovando, a nossa base de conhecimentos. E através dos eventos, com palestras, que nem hoje nós tivemos a palestra de Lighting Design e agora de topografia. Traz todo o conhecimento para o acadêmico em relação ao que ele precisa usar na vida profissional. A ideia disso aqui tudo realmente é trazer o aluno um pouquinho do que ele vê normalmente na sala de aula, aquela coisa, trazer ele para fora, entendeu? Para ele dar uma olhada nas palestras mais interessantes, num tema mais bacana, entendeu? É realmente tirar ele da sala de aula, botar ele num evento desse, é o segundo já, entendeu? A gente já vê que dá certo, para ele poder ter uma visão de que não é só o que ele vê na sala de aula, entendeu? Que tem coisa mais abrangente, a gente pega uns temas envoltos na engenharia, na arquitetura, um negócio assim realmente para expandir a cabeça do aluno quanto a esses temas mais pertinentes ao mercado hoje. O circuito de palestras teve como principal objetivo a interação entre os cursos, abrangendo diversas áreas em que os futuros arquitetos e engenheiros podem seguir depois de formados. Bom, tivemos aqui presente hoje as engenharias de engenharia civil, engenharia florestal, os técnicos em edificações e arquitetos urbanistas. E a importância minha palestra aqui nesse curso hoje, nessa palestrinha aqui, foi trazer para o pessoal a importância dessa topografia, nesses dias de hoje. Qual é o benefício que ele vai ter com essa topografia? Quais são as tecnologias que estão no mercado, os métodos utilizados, tá? Para poder ter um conforto nesses projetos deles, para futuramente ele ter um quantitativo de volume de materiais preciso, com uma topografia bem feita na obra. Esses eventos, eles contribuem muito, porque eu sou acadêmica de arquitetura e a arquitetura ela tem um leque muito grande de opções, de especializações. E na faculdade a gente não tem tempo de ver todas elas. Esses eventos, eles proporcionam para a gente conhecimento dessas áreas, e ajuda também para que os acadêmicos se identifiquem, tenha conhecimento e saiba qual que ele se identifica mais, qual que ele gosta mais, para ele poder, no pós-acadêmico, o pós-academia, ele saber escolher para qual área ele vai seguir.
A utilização de sulfa na rotina clínica de cães e gatos foi assunto em palestra para acadêmicos do curso de Medicina Veterinária. A base do produto, que já era utilizada em seres humanos, vai facilitar os cuidados que você deve ter na hora de cuidar do seu melhor amigo de estimação. Ormetoprim e sulfadimetoxina, 2 antimicróbios que possibilitam o tratamento com uma única administração diária. Sua amplitude faz ser uma opção terapêutica eficaz para uma variedade de importantes infecções em cães e gatos, como o tratamento das infecções urinárias, otites, que são infecções no ouvido do animal, e tratamento das infecções respiratórias. As infecções bacterianas são causa comum de doenças em cães, gatos e até mesmo nós, seres humanos. Esse medicamento, onde a base dele já era utilizada em pessoas, agora também será dosado em animais. Com uma aplicação diária do produto, cuidar do seu bichinho de estimação ficou muito mais fácil. Muitos antibióticos já estão tendo problema de resistência bacteriana, então nem todos os antibióticos estão funcionando para tratar problema de pele, que são problemas que a gente vê na rotina clínica diariamente. Então, todo dia o veterinário atende casos de problema de pele, seja uma ferida infectada ou uma lesão um pouquinho mais extensa, e a gente tem que lançar mão de antibióticos e tem que contar também com a ajuda do proprietário. Tem um diferencial que ele é para ser administrado uma vez ao dia. Então, isso ajuda que o proprietário faça o tratamento, tenha um comprometimento de fazer o tratamento certinho, porque o sucesso terapêutico, o sucesso do veterinário também está relacionado com a adesão do proprietário ao tratamento. Então, a gente tem esse diferencial de ser um antibiótico que vai tratar uma vez ao dia. Juliano, acadêmico do 6º período de Medicina Veterinária, já estagiou no Hospital Veterinário da finca. Com essa experiência, pesquisou sobre o medicamento e quer conhecer mais. É sempre bom estar conhecendo produtos novos, né? E principalmente assim como age na clínica de pequenos animais, né? Com os cães e gatos. Como a demanda aqui na cidade é muito grande, a gente precisa estar sempre se atualizando com essas coisas. E eu, como acadêmico, a gente procura estar sempre pesquisando, né? E estar entrando assim no mercado com novas tecnologias assim a favor dos pequenos animais, né? A palestra abriu a mente para alunos e veterinários prescreverem um medicamento de grande eficácia, que vai facilitar a vida de quem gosta de ter em casa um grande amigo de estimação. Diminuir a chance do proprietário esquecer a medicação também, que isso acontece com bastante frequência, e para o veterinário vai garantir o sucesso do protocolo que ele prescreveu. Claro que facilita, porque assim como ele é utilizado em seres humanos, a confiança, né? Tratada assim pelos clientes, né, para ser usada no seu animal assim de companhia, ela já aumenta um pouco a credibilidade, né? A gente pode ter assim conquistar um pouco mais a confiança do cliente para trabalhar com esse medicamento. Veja no próximo bloco. Festival de Sushi com os alunos de gastronomia abre a abordagem da importância na realização de eventos gastronômicos. Faculdades Finca e Metropolitana participam da 10ª edição do Dia do Bem. É logo mais, não saia daí. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os cães e gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. A moda pegou e a comida oriental caiu no gosto dos brasileiros. Segundo especialistas, o motivo da propagação da preferência por essa culinária é o seu valor nutricional e também por ser saudável. Na finca, alunos do curso de gastronomia realizaram o Festival do Sushi. A culinária japonesa é muito comercial e chama a atenção, pois apresenta cores vibrantes por trabalhar com ingredientes crus, o que dá a impressão de uma comida fresca e com mais vida. A apresentação dos pratos, que são desenvolvidos artesanalmente e expostos de forma harmônica, é um reflexo da cultura japonesa, de sua disciplina e organização, o que explica a importância do evento gastronômico na culinária.
A importância ela é multi, porque primeiramente, como nós estamos trabalhando a área de eventos dentro da gastronomia, a gastronomia ela traz dentro da prática, ela traz vários outros fatores que é a execução, né, não só do prato em si, mas para se executar esse prato você precisa se planejar. E dentro do curso de gastronomia, a importância de eventos é fundamental para agregando o planejamento, a execução e a avaliação. Nesse momento, os alunos eles estão desenvolvendo a prática de sushi. Lembrando que eles vão ter ainda um módulo que é cozinha oriental dentro do curso de gastronomia, mas eu estou querendo agregar os valores da prática dentro de eventos, a área deles que é a gastronomia, que é o fazer. Arroz enrolado na alga com recheios diversos. Esse é o sushi. Saudável e com cores vibrantes, essa gastronomia composta por peixes, arroz e legumes conquistou os brasileiros e também o Clenilson. Não é isso mesmo, Clenilson? Isso mesmo. Conquistou o grande sucesso do sushi no Brasil é devido a ele ser saudável. Então, uma culinária saudável que é milenar, também é milenar, uma receita milenar, que os japoneses dizem que o arroz com o peixe leva a grande perspectiva de vida. Baixa caloria, pouco colesterol, então bem colorido e corretamente perfeito, uma alimentação completa num simples pedacinho de sushi. O Clenilson, você já trabalhou como sushi man durante um ano, mas agora também decidiu investir na sua graduação profissional na gastronomia. A graduação profissional na gastronomia é pelo fato de o mercado estar pobre de profissionais em gastronomia, principalmente na nossa cidade de Porto Velho. Então, a nossa profissionalização vai contribuir muito para o desenvolvimento gastronômico da nossa cidade. Então, isso que nos levou a buscar o curso superior em gastronomia. Há alguns anos, principalmente em Porto Velho, esse mercado da cozinha oriental vem crescendo e oferecendo opções de escolha para esse público. A gente pode lembrar que em 2005 nós tínhamos 2 grandes restaurantes, né, no âmbito da gastronomia oriental. Hoje você vai no shopping, você vê várias franquias, né? O Porto Velho em si está tendo um olhar mais diferenciado para esse público. Hoje a sociedade brasileira, o porto-velhense, ele sai de casa não para comer uma comida típica regional, mas para comer um sushi. É uma outra saída gastronômica, né? E o curso ele traz essas agregações dentro da cozinha oriental, utilizando a prática dentro do evento. Alunos e convidados que estiveram presentes na apresentação tiveram a oportunidade de colocar a mão na massa e aprender. Ian bem que tentou, mas para ser um sushi man não é tão simples. Os restaurantes mais tradicionais do Japão têm uma hierarquia de sushi mans que lembra os samurais, onde alguns treinamentos podem durar 15 anos. Qual foi a parte mais difícil que você achou? Enrolar o sushi. Por quê? Porque se o salmão cair, você não tem mais sushi, você tem um sashimi. Sistema Gurgax de Comunicação realiza a 10ª edição do Dia do Bem, com muita festa, serviços médicos e sociais, além da arrecadação de alimentos para as famílias carentes na capital. As faculdades FINC e Metropolitana estiveram presentes contribuindo com essa festa da solidariedade. Um dia totalmente dedicado para a arrecadação de alimentos para famílias carentes na capital e também no interior. Nesse dia, são ofertados serviços médicos e sociais, como retirada da primeira via de carteira de identidade, cortes de cabelo, inscrições em cursos e atividades recreativas. Esse é o Dia do Bem, que no último dia 19 de setembro teve a realização da 10ª edição do evento, muito comemorado pelos responsáveis do Grupo SGC. É um evento que a cada ano cresce mais. A gente está muito feliz com o crescimento desse ano. O diferencial esse ano e o grande crescimento desse ano é a quantidade de serviços que estão sendo prestados para a comunidade nesse Dia do Bem. Realmente, esse ano, superando os outros anos, uma quantidade grande de serviços à disposição da comunidade. É uma tentativa nossa de multiplicar a solidariedade, convidar as pessoas a poder participar em fazendo a sua doação, trazendo aqui a sua doação para melhorar a vida de muitas pessoas que não têm a mesma sorte, não têm a mesa farta como muitas pessoas têm, como é o nosso caso. Nós temos uma mesa farta. Então é importante nós também
transmitirmos essa solidariedade à população do estado de Rondônia. É uma grande oportunidade que todos nós temos de praticarmos o bem, fazer o bem sem interessar a quem. As faculdades FINC e Metropolitana estiveram presentes mais uma vez, oferecendo seus serviços de grande valia para a população. Fazem 5 anos que nós estamos à frente do curso de agronomia da FINC e todos esses anos a gente está presente e é muito interessante essa possibilidade do nosso aluno perceber a importância da gente fazer trabalhos junto à sociedade, de levar informações agronômicas de plantio, de mudas, de sementes. O curso de odontologia também esteve auxiliando adultos e crianças com várias dicas de saúde bucal e como fazer uma escovação correta. A gente faz vários projetos como esse de escovação para orientar as crianças e até adultos mesmo de como faz uma escovação corretamente, para que venha benefícios para a população, né? Diminuição do índice de cáries, ensinando uma boa escovação já previne vários tipos de doenças. Foi bom, aprendi a escovar o dente direito. José Geraldo, desempregado, enquanto aguardava ansiosamente sua cesta básica, aproveitou os serviços oferecidos. Primeira vez que eu estou vindo aqui no Dia do Bem, estou achando legal, porque a gente sempre precisa de alguma ajuda, né? No meu caso, eu precisava de cortar o cabelo, já vou cortar meu cabelo das crianças ali, e já é uma ajuda boa, né? E estou feliz com esse evento aí. No total, a 10ª edição do Dia do Bem arrecadou 60 toneladas de alimentos. E veja depois do intervalo. Acadêmicos de medicina fazem homenagem para deficientes auditivos em comemoração ao Setembro Azul, Orgulho Surdo. Alunos do ensino médio da cidade de Buritis conhecem ambiente universitário nas faculdades FINC Metropolitana. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Com o objetivo de homenagear e divulgar a cultura, língua, identidade e história da comunidade surda brasileira, acadêmicos do curso de Medicina cantaram em Libras. O mês de setembro é mundialmente comemorativo, pois é repleto de datas significativas que refletem a história de lutas e conquistas da comunidade surda. Algumas datas se destacam nesse mês, como o dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, e dia 30 de setembro, Dia Internacional do Surdo e também Dia do Profissional Tradutor. Olá, eu sou acadêmico de Medicina do primeiro ano de Medicina da Faculdade Finca. Eu estou aqui com a minha professora Rafaela, que está sendo a minha intérprete. A gente vem aprendendo a língua e a história da língua das Libras, que é a língua brasileira de sinais. E a gente, com a professora Rafaela, nós viemos aprendendo a história da Libras. E o setembro é representado pelo Setembro Azul, que é a cor dos surdos, representa o orgulho deles pela batalha, pelo esforço e pelo reconhecimento que eles têm na história deles num momento que é muito maior do que antigamente. Alunos do ensino médio da cidade de Buritis fazem visita às faculdades FINC e Metropolitana. A iniciativa é comemorada e vista com muita importância para os estudantes.
A escolha da carreira e da faculdade é um dos momentos mais importantes da vida de um estudante. Por isso, algumas escolas oferecem um serviço especial de orientação ao vestibulando e sempre apoia medidas que sirvam para sanar dúvidas e ajudar o jovem a fazer a escolha mais correta de acordo com o seu perfil. Dessa forma, a escola sempre faz o possível para que os alunos tenham acesso ao ambiente universitário e comecem a tomar contato com o mundo que os espera depois do ensino médio. Os alunos da cidade de Buritis puderam visitar as faculdades FINC e Metropolitana e conhecer esse mundo que os esperam. Eu sou de Buritis, é muito importante essa excursão para a gente, os alunos da escola Buriti, poder vir nessa excursão para que possa conhecer de perto os cursos universitários, acadêmicos, que seria a formação de cada um. E ao meu lado aqui para comentar mais sobre essa iniciativa, doutora Paris Carvalho, diretor-geral aqui da instituição. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Universitário. Obrigado. Queria que o senhor falasse mais um pouco para o nosso telespectador dessa iniciativa da Finca em trazer alunos do ensino médio, principalmente alunos de Buritis, né, como nós vimos aí. Eu acho muito importante, isso é uma política que tanto a Finca como a Metropolitana vem colocando em prática há alguns anos. E é importante que o futuro acadêmico conheça as instalações tanto de uma faculdade como da outra, no sentido de não só conhecer as instalações, mas conhecer o conteúdo de cada curso, que é realmente qual a vida profissional que ele realmente quer. E aqui, nessas visitas, eles têm a oportunidade do professor, da direção acadêmica, expor para toda a equipe, para cada aluno, o que é a profissão que ele poderá exercer. E a visita desses alunos aqui de Buriti é sempre uma satisfação muito grande, porque ele começou sendo trazido por uma professora muito querida, que não está mais no meio de nós, que era diretora do colégio lá em Buriti, a Maria Bernarda, e a Maria sempre teve um carinho muito grande, tanto com a Finca como a Metropolitana. Ela trabalhou aqui conosco. E ela, no decorrer, desde que foi para Buritis, tem trazido esses alunos do colégio para visitar as instalações. E hoje nós tivemos essa satisfação imensa de poder receber não só os alunos, mas também os professores daquele colégio. É uma satisfação e é muito importante em que não só o Colégio de Buritis, como também de outros colégios aqui de Porto Velho, de outros municípios, visite e conheça o que é a Finca, o que é a Metropolitana. Doutora Paris, isso faz despertar mais a mente do aluno para, quem sabe, descobrir qual curso ele quer seguir na vida profissionalmente. Né? Eu acho muito importante, porque a partir do momento em que ele visita a faculdade, que ele já está pensando em determinado curso, ele, com as orientações do professor, com as abordagens da coordenação acadêmica e daquelas pessoas que são profissionais na área, tira a dúvida, né, do aluno que quer seguir determinada carreira. Eu acho que tanto a Faculdade Finca como a Faculdade Metropolitana, ela está dando essa oportunidade para você, aluno, você, professor, você, diretor, conhecer o campus e conhecer e orientar, para que possa realmente orientar os seus alunos, os nossos futuros acadêmicos. Doutor, agora mudando um pouquinho de assunto, já falando para quem está decidido na profissão, quer ser médico, fiquei sabendo que as inscrições para o vestibular de medicina já estão abertas, né? Isso aí é algo importantíssimo, interessante, porque a quantidade de telefonemas e de solicitação pedindo informação sobre o curso de medicina é muito grande. E este ano nós vamos ter, as inscrições já estão abertas, e o vestibular é no próximo dia 18 de outubro, no dia do médico, é uma data muito importante, e aqueles futuros médicos vão poder fazer o vestibular no dia 18. As inscrições estão abertas e o vestibular vai ocorrer tanto aqui em Porto Velho, no município de Porto Velho, aqui no campus da faculdade em Porto Velho, como também no campus da na Faculdade Finca em Vilhena. Nós teremos também as inscrições para que as pessoas de Vilhena, do município de Vilhena e do Cone Sul do estado, possam fazer o vestibular na região, sem precisar vir a Porto Velho, pela própria distância. Então, eu estou muito feliz com a interiorização do processo seletivo, né? E são 40 vagas, e o vestibular, as inscrições já estão abertas. Vamos esperar em que você aí que quer fazer medicina, que venha para a Finca. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, muito obrigado e sucesso para todos nós. Obrigado. E não saia daí, porque no próximo bloco você confere a agenda semanal.
Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Confira agora a agenda semanal com os próximos eventos. Dia 21, segunda-feira, tem palestra para o curso de Medicina sobre o PSF, Programa de Saúde Familiar, a partir das 14h. Dia 22, terça-feira, o comandante do Exército irá palestrar sobre o Exército Brasileiro e o Serviço Militar, a partir das 17h. Dia 25, sexta-feira, curso ACLS para médicos e enfermeiros, suporte avançado de vida cardiovascular. O curso terá carga horária de 20 horas de atividades teórico-práticas. É a partir das 19h. Todos eles serão realizados no auditório da Finca. E dia 26, sábado, inicia a pós-graduação em docência no ensino superior na Faculdade Metropolitana. As inscrições estão abertas pelo site www.metropolitana-ro.com.br e também pelo telefone 3217-8914. Essas e outras informações você acompanha no site da nossa instituição, www.finca.com.br. As reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Porto Velho. Assista o Canal 12 pela Via Cabo e também pelo SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, Rede TV Rondônia, canal 17.1 para os 52 municípios do estado. O Jornal Universitário fica por aqui. Aguardamos você no nosso próximo encontro. Até lá! Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. O brutal assassinato de Caíque Augusto Batista dos Santos,
Adolescente homossexual de 16 anos de idade seria em qualquer outro país, com políticas de proteção às minorias étnicas e sexuais, notícia de destaque na imprensa e comoveria a maioria da sociedade por seus detalhes chocantes. Um garoto que ainda frequentava a escola foi arrancado da existência, despojado de sua humanidade, com todos os dentes arrancados e uma barra de ferro atravessada em sua perna. Um menino cheio de futuro que acabou seus dias com um traumatismo craniano e intracraniano, com o corpo todo sujo, abandonado sem vida, numa avenida da região central de São Paulo. Tempo bom, tempo ruim. É o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Jean Willis, que além de escritor, é jornalista, mestre em literatura e linguística pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Jean, começamos já com um momento do livro em que a violência, infelizmente cotidiana e infelizmente naturalizada e infelizmente invisível contra os homossexuais no Brasil, que é tido como um país completamente que trata bem todo mundo, que dá liberdade para as pessoas, mas justamente para a gente já falar desses assuntos que são pouco falados. Essa história que eu narrei do seu livro foi considerada suicídio pela polícia. Um menino que teve todos os dentes arrancados, uma barra atravessada na perna. Como é que a gente pode começar a partir desse caso e entender por que tanta violência fica invisível? Olha, a gente está falando aí da expressão letal da homofobia, né? Quando ela se expressa por meio da violência dura. E a homofobia não se expressa só assim, ela tem uma expressão social, né? A homofobia social, que é, na verdade, o sustentáculo, o alicerce dessa homofobia dura. E a homofobia, ela é fruto, ela é resultado de preconceitos. E preconceitos são falsas certezas que a gente compartilha socialmente e que a gente reproduz historicamente. Então, há preconceitos anti-homossexuais, quer dizer, uma aversão, uma ojeriza aos modos de vida dos homossexuais, uma ojeriza, uma aversão que é partilhada por uma grande maioria de pessoas. No caso específico desse caso aí que você narrou, que é o caso do Kaique, nós temos uma vítima da homofobia letal, da homofobia dura, e essa violência não é reconhecida pelo órgão do Estado encarregado de combater essa violência, que é a polícia. Então, por que a polícia, os delegados têm uma dificuldade enorme de reconhecer a motivação homofóbica de um crime? E a polícia também compartilha desses preconceitos anti-homossexuais. Se ele admite que aquela pessoa morreu por homofobia, em última instância ele se considera cúmplice do crime. Porque ele acha também que bicha é nojenta, que bicha é pecadora, que bicha é menos humana, que bicha é uma ameaça à família, que bicha é uma ameaça às crianças. Ele compartilha desse preconceito e aí no fundo, ele acha que alguém merece morrer por esse motivo. E se alguém veio lá e meteu a mão, né, fez o trabalho sujo... Fez o que deveria ter sido feito. Na cabeça dele. Aí o que é que ele faz? Ele não admite. E é muito louco porque... Assim como a gente fala da violência doméstica contra as mulheres, por exemplo, que começa com aquele primeiro grito, né, que deveria parar por aí, que vai crescendo, você se refere várias vezes ao longo do livro nas piadas que existem também naturalizadas nos meios de comunicação. Homofobia social. Isso é o que a gente chama de homofobia social. A homofobia é muito mais... claro que o número de homicídios motivados por homofobia é muito grande, o número de violências duras motivadas por homofobia é grande, mas a homofobia é muito mais social. A homofobia é um sistema, na verdade, né? E ela se expressa na discriminação, ela se inicia, na verdade, na família, no seio da família, numa violência simbólica e, às vezes, física, praticada pelos pais, pelos irmãos mais velhos, contra o menino e o adolescente gay. Que dá origem àquelas frases, né? Prefiro meu filho morto a ter um prefiro filho teu gay. Bandido a filho gay, prefiro teu filho morto a filho gay, tome jeito de homem, até as coerções mesmo, bater. Então, a homofobia começa aí, depois ela se estende para outras instituições, a escola, onde a criança sofre bullying,
né, por ser diferente, ou o adolescente sofre bullying por ser gay. Então, essa é a homofobia social. E essa homofobia social, ela é o alicerce, o fundamento da homofobia letal. E naturalizada, né? Porque Sim. vai, a princípio, qual é o problema? Fazer uma piada, Não. né? Qual é o problema? Sim. Né? Isso tudo vai passando como se fosse assim mesmo. Sim, é que devesse desse jeito. ser. Transmitido e assimilado, e ninguém questiona. E quando a gente questiona, quando a gente para questionar essa ordem, aí vem a acusação da ditadura gay, né? Então, vocês estão querendo uma ditadura gay. Ora, a gente foi oprimido o tempo inteiro, a gente está sendo oprimido, humilhado o tempo inteiro. Essa vida diz não para nós o tempo inteiro, a gente está morrendo por esse motivo. E quando a gente se levanta e questiona essa ordem, as pessoas vêm e acusam a gente de quererem uma ditadura, né? De querermos uma ditadura. Num determinado momento você fala, a cultura e a sociedade não só normalizam meninas e meninos, atribuindo o papel de gênero a cada um, mas, sobretudo, lhes ensinam a normalizar seus filhos, sobrinhos e alunos quando os tiverem. Isso. Ou seja, além de tudo isso que você colocou, que é cotidiano, que está em cada um de nós, sim, existe também uma estrutura que faz com que isso se perpetue, sim, através da educação formal, sim, informal, das famílias. Sim. Ou seja, é tudo muito armado, é difícil furar isso, né? É difícil, é um sistema. É isso que eu digo, a homofobia é um sistema. Bem armado, né? Assim, quando a gente diz bem armado, parece que tem alguém arquitetando. Alguém arquitetando. Não, Se tivesse, talvez fosse mais fácil, você saberia onde identificar, dizer, né? Mas é muito fluido, esse é o perigo, fluido, né? Porque é cultural, né? Foi uma cultura que se engendrou, que tem a ver com os fundamentos da nossa cultura ocidental mais amplos, né? Esses fundamentos culturais, digamos assim, os princípios e os valores da religião, do judaico-cristianismo, que está na base da nossa cultura e que a gente herda, né? É muito difícil, e até porque também esses valores, eles constroem os sujeitos, né? Os sujeitos são feitos desse material, e nós também somos feitos desse material, então é difícil você desfazer desse preconceito. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Quando uma pessoa entra no ônibus, e com a bolsa, uma mulher entra e ela tem 2 cadeiras vazias, o ônibus está lotado, tem 2 cadeiras vazias. De um lado tem um rapaz branco, de 17 anos. Do outro lado tem um rapaz negro, de 17 anos. Ambos vestidos de bermuda e camiseta. Ela vai sentar do lado do rapaz branco. Porque quando o rapaz negro está associado inconscientemente a uma série de coisas que apavoram ela, que é a criminalidade, que é a violência. Isso é um preconceito inconsciente. Isso é algo que está tão profundamente arraigado que você não pensa. E é muito, muito importante que a gente diga que está arraigado em todos nós, porque nós somos todos da mesma cultura. Sim. A questão é quando isso vem, como reagir. Né? Ou admitir. E admitir antes de qualquer coisa. Porque admitir que você tem um preconceito é o primeiro caminho para você superá-lo. Porque se você não admite, você invisibiliza ele, você naturaliza isso como natural. Eu nunca suportei piadas assim, racistas, piadas homofóbicas. Claro que eu estou falando das piadas homofóbicas, não estou falando de um humor que envolve gay, né? Porque a gente tem que também entender que sim, é possível fazer um humor bicha, digamos assim, e que é engraçado, né? Eu estou falando das piadas homofóbicas e racistas. Então, eu vou lá e, quando eu ouço uma piada racista, eu vou lá e paro e faço a pessoa pensar sobre essa piada. Uma vez eu estava dando uma palestra e eu citei um caso que aconteceu em Salvador. Né? No jornal à tarde, havia um colunista de cinema que escrevia, um crítico de cinema chamado José Augusto Berbert, que era um homofóbico, confesso, e ele escreveu, durante um tempo, ele fez uma campanha que era assim: mantenha Salvador limpa, mate uma bicha por dia. E isso foi era tratado como da ordem da piada, ele escreveu isso, né? No jornal mais lido, do Norte e Nordeste, era o jornal mais lido. Era tratado da ordem da piada pelos editores, por ele mesmo, né? Mas aquilo tinha um impacto. Aí, quando eu contei isso na palestra, todo mundo riu quando eu falei mantenha Salvador limpa, mate uma bicha por dia. Todo mundo riu na plateia. E eu falei, mantenha Salvador limpa, mate um negro por dia. Mantenha Salvador limpa, mate um velho por dia. Mantenha Salvador limpa, mate uma criança por dia. Aí as pessoas foram silenciando, constrangidas até entenderem que se é chocante você propor matar uma criança por dia ou um negro por dia, é igualmente chocante matar uma bicha por dia. Nós não merecemos morrer. Aí, em determinado momento, você diz, mas, ao mesmo tempo, cada grande movimento de afirmação homossexual provoca uma reação homofóbica. Sim. É com uma conquista e surgem todas essas reações que surgem de uma forma também muito violenta. Sim. Porque o movimento de afirmação,
né, de afirmação da homossexualidade, de conquista de direito, de acréscimo de estima pública em torno da homossexualidade, desestrutura uma ordem de privilégios para certas categorias e certos grupos, né? Dizendo de uma maneira muito clara a ordem da dominação masculina. Masculina branca. Branca, hétero, né, rica, digamos assim. Quer dizer, uma conjugação de posições de sujeito privilegiadas que essa contestação... Que detém o poder. Isso. E a possibilidade de mudar as coisas. Isso. E de perpetuar, quer dizer, na verdade, por que eles se incomodam tanto? Porque o movimento de afirmação questiona o lugar privilegiado. E eu volto a dizer, como esse livro não trata só... A gente está tratando da homossexualidade, mas ele não trata só da homossexualidade. É um livro sobre tudo isso. Então, eu vou dar um exemplo da afirmação da mulher e do movimento negro, para as pessoas entenderem que é a mesma reação. Se uma mulher questiona a ordem da dominação masculina e diz que, ao ficar em casa cuidando dos filhos e fazendo a comida e lavando a roupa do marido, ela dá uma contribuição para a despesa doméstica, para a economia doméstica, tanto quanto ele que traz o salário, quando ela diz assim, meu trabalho doméstico é trabalho, como é também o seu, você não tem, portanto, o direito de ser o chefe da família, nós somos iguais aqui, porque o meu trabalho é tão importante quanto o seu para a economia, ela está questionando a ordem da dominação masculina e o privilégio do homem. Sobre ela, inclusive, sobre o corpo dela. O chefe da família, o dono da casa, é o dono da mulher. E quando ela diz alto lá, não é bem assim, ela está provocando esse questionamento. O mesmo acontece com os gays, né? Quando o movimento LGBT, o movimento homossexual, contesta a heteronormatividade, quer dizer, por que ser hétero é superior a ser gay? Quem disse que a heterossexualidade é a sexualidade legítima? Nós temos muitas sexualidades, então isso provoca um choque em quem estava lá no privilégio, né? E aí é óbvio que a afirmação, quer dizer, a reação a essa afirmação gay das mulheres, dos negros, vai ser violenta. E é interessante, né, porque a gente costuma chamar essas que é difícil dizer, né? Essas categorias, esses grupos de pessoas, de minorias, quando não são minorias numéricas. Não. Né? São minorias quando a gente está falando de poder. De poder, de acesso ao poder. Sim. E é disso que se trata, né? Sim. E aí você está levando essas pautas para dentro de um lugar que é onde as coisas se decidem em termos de poder nesse país. Será fácil assim? É o que a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o livro Tempo Bom, Tempo Ruim. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Jean Willis. Jean, vou ler mais um trechinho aqui.
Fazer uma reforma política é fazer com que o sistema seja mais transparente e democrático. Infelizmente, sinto que não há vontade política para tanto no Congresso Nacional. O processo eleitoral de hoje beneficia os currais eleitorais, os canalhas de toda sorte, os parasitas do erário público, o lobby desonesto de empresas. A reforma é necessária para a democratização do país, mas a maioria dos parlamentares atualmente em exercício é representante de direito da sociedade, uma vez que foi eleita, mas não é de fato. Se os eleitores soubessem o que esses parlamentares efetivamente defendem ou como atuam em favor de seus próprios interesses e enriquecimento, é certo que não teriam dado seu voto a eles. Concordo. E isso é uma coisa interessante, porque isso é uma coisa que muita gente pensa aqui fora do Congresso. Mas isso dito por alguém que está lá, primeiro dá essa sensação de que, olha, realmente é disso que se trata. Mas como é ter essa clareza ou esta coragem, porque clareza eu acredito que grande parte das pessoas que estão lá tem. Mas esta coragem de falar sobre isso, estando no meio dessas pessoas e que também há outras pessoas lá que são políticos que a gente pode se orgulhar, né? Mas existe uma grande parte... Uma grande maioria. Uma grande maioria... que é esta que você se refere aqui. Olha, a coragem vem da necessidade de que isso seja falado, né? A gente precisa falar. Eu acho que esse trecho que você leu, ele traz uma outra face que não está escrita aí no texto, mas que está subjacente, que é a ideia da despolitização da grande maioria das pessoas. A grande maioria é despolitizada e tem muitos preconceitos em relação à política, né? A maneira como a política foi representada, sobretudo na imprensa, afastou as pessoas da política. A grande maioria que você fala de nós brasileiros. Nós brasileiros. A grande maioria de nós brasileiros é despolitizada e tem muitos preconceitos sobre a política. Então, tem uma ideia mesmo de que a política é algo ruim para ela, nefasto, né? De que todo político é ladrão e aí a política não presta, embora ela não se dê conta de que ela faz política quando ela acorda, a partir do momento que ela acorda, né? Que não há vida em sociedade sem política, e a política é a arte, digamos assim, da mediação dos conflitos que aparecem nas nossas vidas. Eu acho que um aspecto é esse, a gente é despolitizado, por isso a gente não acompanha o Congresso Nacional, a gente se afasta. Imagina, não quero ver aqueles caras. Quando eu vejo uma imagem do cara na tribuna, eu tenho a impressão de que aquele cara está mentindo, de que aquele cara... Então, eu deixo para lá. Só que ao deixar para lá, você permite que essas pessoas lhe governem, que essas pessoas votem leis que não são do seu interesse. Então, fazer essa denúncia, quer dizer isso num livro, dizer que aquelas pessoas representam a sociedade de direito, mas não de fato, de direito porque foram eleitas, por um voto inconsciente, por um voto de cabresto, por um voto comprado, não interessa. Um voto pouco pensado. Um voto pouco pensado, mas representam de direito. Mas, se por um lado elas representam de direito, elas não representam de fato. De fato. Porque se as pessoas fossem um pouco mais politizadas e prestassem atenção, elas diriam alto lá. E agora, cada vez mais, há ferramentas de transparência que a gente pode forçar que se ampliem e de ter acesso realmente a esse dia a dia e ao que é feito com esse voto legítimo. E está ampliando. Eu acho, assim, o meu mandato, modéstia à parte, atraiu muita gente para a política, assim, para que as pessoas prestassem atenção na política, porque eu sou uma figura que o Brasil inteiro conheceu através de um programa de televisão de grande audiência, que é o Big Brother Brasil. Então, o programa me transformou no que a gente chama de figura de charme, né? Para usar uma expressão do Gilles Lipovetsky. Então, essa figura de charme atraiu a atenção não pela política em si, mas primeiro pela pessoa. E ao chamar a atenção pela pessoa, elas puderam acompanhar a política. E eu faço um trabalho, um exercício que para mim me custa muito, porque é muito trabalho. Quer dizer, além de atuar lá no Congresso Nacional, eu presto contas à sociedade o tempo inteiro. Como eu sou jornalista, isso é muito fácil para mim. Ao mesmo tempo que eu estou votando e debatendo lá, eu estou nas redes sociais dizendo para as pessoas o que eu estou fazendo. Olha, isso está em discussão nesse momento. Então, as pessoas têm noção, olha, o Jean está narrando isso agora que está acontecendo lá. É isso que ele está fazendo com o meu voto, né? E é bom para elas, quer dizer, elas gostam disso. Mas, sobretudo, elas dizem assim, nossa, mas isso está sendo discutido aí? Eu nunca pensei. Quer dizer, ela nunca parou para pensar que aquele assunto estava sendo discutido lá. E é interessante, né? Porque se a gente tivesse essa noção do que está sendo feito com o voto da gente constantemente, a gente poderia ter uma reflexão sobre como a gente vota. Sim. E não pensar nisso somente a cada ano eleitoral. Exatamente. Né? Que nos ensinam, não sei se ainda, mas eu fui ensinado na escola, que cidadania é votar. Sim. Né? E hoje em dia a gente sabe que cidadania é estar presente o tempo todo. Não é só votar, né? A festa da democracia não acontece só no voto. Você tem que participar mesmo, acompanhar e inclusive, assumir as consequências de você errar no voto.
de você apostar em alguém que vai trair o seu voto, digamos assim, e você ficar atento e dizer, não voto mais nessa pessoa nas próximas eleições. A capa da CULT desse mês, que traz uma entrevista com você, tem aqui, nesse lado aqui, uma frase que é a seguinte: João Íris, representante da esquerda libertária, defende pautas que o cenário político tem pavor de colocar em circulação. A gente já falou aqui longamente de uma pauta que é fundamental, que é urgente, que é necessária, que é a questão do que a gente chama de minorias, né? Mas que a gente sabe que são minorias de poder e não de número. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante da gente pensar. Nessas questões que ele fala aqui, pautas que o cenário político tem pavor de colocar em circulação, você toca, por exemplo, na não redução da maioridade penal. Sim. Você toca na descriminalização e até na legalização das drogas. E, de uma certa forma, todas as questões ligadas aos direitos humanos, com uma compreensão do que são os direitos humanos. E não com a deturpação que muitas vezes se tem através desse termo, direitos humanos. A deturpação é muito comum dizer que direito humano é direito de bandido, é uma coisa que a gente ouve muito, né? E essa é uma manipulação que, lamentavelmente, as próprias pessoas que têm os direitos humanos violados abraçam. Quer dizer, é uma deturpação que elas assimilam, lamentavelmente, porque é justamente elas que têm os seus direitos humanos violados. E a gente que trata, inclusive, os direitos humanos como se fosse uma entidade. Então, cada vez que um policial morre, né, numa troca de tiros com traficantes, as pessoas dizem assim, cadê os direitos humanos que não aparece quando um policial morre? Parece que os direitos humanos são uma pessoa, uma entidade que vai aparecer ali. E os direitos humanos, na verdade, são os direitos de todos nós, né? Todos nós temos um conjunto de direitos que independe de Constituição. A Constituição não precisa outorgar os direitos humanos para que eles existam. Os direitos humanos são reconhecidos como inatos, próprios de todo ser humano. Mas as pessoas reclamam assim e falam que direito humano é direito de bandido pelo seguinte motivo, né? Elas acham, sobretudo um segmento da população, esse segmento acha que quando uma pessoa comete um crime, ela deixa de ser humana e ela não tem que ser tratada como humana. Mas é claro que quando ela pensa nisso, quando ela defende isso, ela está falando de pessoas pobres. Né? Ela não está falando dela. Né? Ela, por exemplo, se um cara que mora na zona sul do Rio de Janeiro, mora em Ipanema, e seja um representante de grandes marcas de perfume e fraude, digamos assim, ele engane o fisco, engane a fazenda, ele está cometendo um crime, né? O chamado crime de colarinho branco. Ele está tirando, está roubando, digamos assim, quando ele sonega impostos. Se ele for flagrado pela Polícia Federal e a Polícia Federal prender ele vai exigir todos os direitos humanos, o direito à defesa, a um julgamento justo, o direito à defesa, a ter um advogado, está tudo certo. Porque ele diz assim, eu sou um sujeito de direito, eu preciso ter advogado de defesa, eu preciso de um julgamento justo e eu, na hipótese de eu ser preso por sonegar impostos, por tirar dinheiro do erário público, eu quero ir para uma cela minimamente digna e eu não quero ser estuprado na prisão e nem quero ser torturado. Eu quero cumprir a minha pena no tempo determinado. Tudo isso ele fala para ele. Mas quando se trata do delito alheio e, sobretudo, do delito de gente pobre e negra, aí vem a ideia contrária aos direitos humanos. Aí se fala que direito humano é direito de bandido, como se aquela pessoa não tivesse igualmente, como ele tem, o direito a uma ampla defesa, a um julgamento justo, a uma cela minimamente digna para cumprir a pena e a ser protegido da tortura. A gente está vivendo no país um momento muito interessante, né? Independente da leitura que possa se ter, me parece que há uma discussão sobre quem somos, finalmente. Sim, né? Isso é bom. Isso é ótimo, né? Mas o que fica muito claro quando você tem coragem de olhar, porque não precisa nem pensar muito, às vezes é só olhar o que está acontecendo no seu entorno. São esses privilégios que você colocou aqui, que estão sendo muito defendidos para que as coisas não mudem. Aquela célebre frase, né? O que é preciso mudar para que as coisas continuem como estão, que parece muitas vezes que é o que acontece aqui. Este país que tem vocação para a violência, que tem privilégios de poder para essas categorias que a gente já colocou aqui, né? Para o homem branco, heterossexual, rico ou que tenha pelo menos condições financeiras de defender os seus direitos. Este é um Brasil muito diferente desse Brasil que a gente sonha e que muitas vezes achou que vivia, né? Esta compreensão, você acha que ela começa realmente a aparecer na mente das pessoas para que aí sim todos nós queiramos que isso mude? Eu acho que sim. Por isso que eu batizei o livro de Tempo Bom, Tempo Ruim, porque eu acho que essas duas faces estão presentes do país, né? A gente vive um momento privilegiado de crise, porque a crise não é necessariamente ruim. Ela também é oportunidade. Ela é uma grande oportunidade
de decidir quais são os caminhos que a gente vai trilhar doravante, se os caminhos do progresso ou do retrocesso em relação a coisas já conquistadas. Nós somos, o Brasil tem assim, um Brasil que a gente gostaria de ser, né? Como você bem colocou, temos um país que a gente gostaria de ser e um país de fato, e um país real, né? Eu acho que para a gente ser esse país que a gente gostaria de ser, o país da democracia racial, o país do homem cordial, o país das soluções criativas, da convivência harmônica dos diferentes, o país da tolerância religiosa. Quer dizer, para que a gente seja de fato esse país, a gente vai ter que ter consciência de que nós somos um outro país. Um país racista, um país homofóbico, um país com força social muito grande entre ricos e pobres, um país com uma elite econômica e política egoísta e cínica, entendeu? E que a gente herdou isso, e que isso não é da agora, essa é uma identidade forjada historicamente, porque essa elite, no fundo, é a elite colonizadora, é a mesma, entendeu? No Brasil, a gente afirma que somos uma democracia racial, mas negamos isso quando há espaços exclusivos para brancos, quando os negros são maioria nos índices de emprego e subemprego, quando os negros são maioria nas prisões e nos hospitais psiquiátricos, quando os negros são maioria nos bolsões de miséria, quando os negros são maioria entre os infectados por HIV. A gente vai ver todos os índices que vão vitimando a população negra, e esses índices não são fruto da natureza, isso é fruto de um sistema político que se reproduz e de uma cultura que se reproduz e que a gente precisa questionar. Precisa ver esse Brasil como o Ali Salomão via, com tanta lucidez e transformava em tanta poesia e em tanta loucura. O Ali é um grande brasileiro, né? Maravilhoso. Ele é incrível, cara. É um cara inspirador, baiano como eu, só que eu sou de Alagoinhas, ele é de Jequié, mas um grande poeta e um cara que tinha um olhar muito atento para o país, assim, e um olhar atento para os dois aspectos do país, que eu acho que a gente não pode desconsiderar. O Ali também olhava essa efervescência e essa capacidade de resistência do povo brasileiro, até mesmo por ser baiano. Tem uma expressão, vou usar duas expressões da música brasileira, de dois compositores baianos. Um é Jorge Portugal, que ele diz assim, um verso de uma música dele, que ele diz: gente que tira a alegria da dor do baticum do batente. Todas essas cores de gente reconvexa a alegria. E o Moraes Moreira, numa música linda chamada Cidadão, ele diz: ó minha gente baiana, goza mesmo que doa. O Ali tinha um olhar para esses dois aspectos, que o samba encarna muito bem, né? O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Bom, infelizmente temos que terminar aqui, mas é interessante que essas palavras elas sejam refletidas por cada um de nós, né? Porque a primeira coisa é a gente pensar: eu sou um brasileiro, portanto eu faço parte disso tudo. Que Brasil que eu quero. Que Brasil que eu quero, inclusive em mim, né? Em mim é bom. Né? Já brigadíssimo pela presença aqui. Que venha tempo bom pra gente. Que venha tempo bom. E o tempo ruim seja afastado. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.
Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, Mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde.